Esse é o sítio, já agora, porque eu nunca estive nas aulas. Esse é o sítio a partir de onde dás as aulas de japonês? Sim, sim, é o meu quarto. Aqui esta parede esquisita que estás a ver é tipo. Deixa eu ver se consigo mostrar. Não, é uma floresta, é bonito. Papel de parede de bambu. É lindo. Acho que sim, acho que dá um ambiente ótimo. É que é a primeira vez que eu estou a ver o mesmo que os alunos veem. Ah, eu remodelei o meu quarto, então, tipo, inspirada em Kyoto, eu assim, ok, floresta de bambu, depois, coisas Sim, cinzentas. estás na Então, tua versão de Arashiyama. yeah, exatamente. Fala-nos estas coisinhas para matar as saudades, porque Ah, realmente está muito difícil, está muito está muito difícil. difícil. Portanto, ainda não temos aquelas boas notícias que toda a gente queria, que era dizer as fronteiras estão abertas para todos, já podem comprar o bilhete de Exatamente. avião e vir. Ainda Eu não. tive, eu tive amigas minhas que quiseram ir para o Japão, entretanto, corona, pumba, chegou, não é? E depois me pediam imensas coisas absurdas, fazer quarentena 15 dias num hotel e pagar 6.000 euros. Tipo, Hum? ok, eu sei que é Tóquio, mas xiça, é um Sim. absurdo mesmo. E pronto, não Mesmo, acabaram por ir. mesmo para os japoneses ou para as pessoas que têm famílias misturadas, tem sido muito complicado porque não podem sair porque depois não podem voltar a entrar, esse tipo de coisas assim. Quando abrir, já sei que já vais a correr, tipo, Vou já fui, correr e ok. levo toda a gente comigo. Fazer uma field trip ao Japão. A sério. Não, tens que ir, temos que ir as duas. Isto ainda vai acontecer, não sei quando, Sim, mas isso não ainda vai não. acontecer. Temos de ir. Olha, e agora podemos já passar para um dos tópicos aqui que nós íamos pensar falar. Estávamos a falar de sítios de visitar no Japão. Qual é que seria o teu top 3? O teu top 3 de tens que ir. Um dia tem que Ok. acontecer. Tenho de ir a Tóquio, né? Cultura pop, tenho de buscar lá tudo o que tem em Akihabara e Harajuku, ver coisas da moda. Gostava de ir a Kyoto, né? Experienciar geisha, tudo que seja cultura tradicional, cerimónia do chá, tudo. Gostava de ir ao Hokkaido. Eu sei que é um bocado esquisito, mas gostava de ir ao Hokkaido. Não, mas é realmente um sítio que eu também quero explorar mais no Japão. Mas há uma coisa em Sim, particular que te faça querer ir ao Hokkaido. o festival de inverno, não sei se em Sapporo, sabes que eles fazem aquelas esculturas assim de gelo e neve, bem Sim! giras. Eu adorava isso nessa época. Sim, é lindo. Assim, para eu, não é, para mim, não me incomoda, não é? Então, e para Hokkaido, não é? Também ver lá, visto que nem em Hokkaido eles fazem muita agricultura, não é? E depois esses produtos descem todos para o Japão. Gostava também de explorar essa parte aí. Olha, acho que sim, acho que é um ótimo top. Duas coisas Uhum. mais normais, digamos assim, e depois uma mais fora da caixa. Sim, é um Sim, ótimo sim. top. Hokkaido tem uma coisa que abriu e eu ainda não vi, porque abriu em 2020, acho eu. O que é que abriu? Portanto, que foi o Centro Interpretativo da Cultura Ainu. Portanto, eles têm aqueles indígenas, não é? Tipo os índios do Uhum. Japão, no sentido em que são os indígenas do Japão, o povo Ainu, e eles criaram um mega, mega centro interpretativo, que é uma mistura de museu com um sítio onde eles fazem danças, onde eles fazem ocasiões celebratórias que são importantes para a cultura Uhum. Ainu. Então é uma área muito grande, é assim, tem vários edifícios diferentes, é um parque grande também, e isso abriu em Hokkaido e eu ainda não vi, porque entretanto Só temos de ir ainda não aí abriu para também. turistas. Tivemos aí, porque a minha professora eu tive história do Japão, bem, então a minha professora falava muito dos Ainu e tudo, que eram também, depois também falava dos habitantes de Okinawa, que também eram muito diferentes dos, Yeah. dos japoneses da Main Island, não é? E então fiquei agora curiosa para saber Sim, as coisas dos Ainu. e foi assim uma espécie de, eu não digo uma luta propriamente, mas foi assim um ponto assente, não é? A comunidade Ainu queria ter um espaço para mostrar a sua cultura, queria ter um Exato. que prestasse respeito às suas origens. E então esta coisa veio no final de muitos anos a pedir que uma coisa deste género existisse. Sim. Pois, porque as pessoas esquecem-se, mas o Japão tem várias etnias diferentes lá dentro. Exatamente, esquecem-se mesmo, e também esquecem-se que há vários dialetos, não é? Um Exatamente. dialeto, Ai, um e quando tu dialeto de aprendes, Tóquio.
E quando tu aprendes japonês de Tóquio, porque aprendes normalmente sempre o japonês de Tóquio, e depois vais para Kansai, para a zona de Kansai, e as pessoas falam completamente diferente. Para já eu acho que falam mais rápido, não é? E depois parece que enrolam a língua assim toda, não é? Então, certas expressões também, não é? Eles modificam. E Sim, eu, ok, eu aprendi um japonês, agora vou voltar a aprender outro, porque realmente é muito diferente. sim. Eu acho que toda a gente se entende se aprender o japonês standard, não é? Seria o Sim. equivalente. É que não é um sotaque forte, é mesmo quase um dialeto diferente. Mas se toda a Hum, gente falar o japonês standard, consegue-se entender em todo lado. Mas as pessoas sabem que sim. tu não és de lá. Fazem aquela coisa do, tu não és daqui, tu estás a falar com. Uhum. Yeah. Notam, não é? Sim. Sim, notam. Mas é melhor. Uma pessoa saber É melhor saber alguma coisinha, nem que seja o japonês de Tóquio. sim, o standard, se soubeste, estrutura gramatical, vocabulário, isso, ok. Depois há expressões que mudam, não é? Como é que foi a tua transição de aprender sobre a China e o chinês para o Japão e para o japonês? Foi assim, ou seja, tu passaste pela China e pelo chinês por uma necessidade ou tipo, querias saber de tudo? É assim, eu quando entrei para a minha licenciatura, eu fui com aquela de, eu gosto do Japão, gosto da cultura, na altura que eu conhecia, cultura pop, basicamente, pronto, os animes, mangas, por aí. Era o que eu conhecia, assim, vou para este curso, tem coisas do Japão, não sei o quê. E, entretanto, eu não conhecia nada da China, nada, não é? Então entrei para esse curso e o choque não foi muito, porque nós aprendemos as duas ao mesmo tempo e os nossos professores incentivam-nos nós a relacionar um com o outro. Por exemplo, em aulas de História da China, a nossa professora perguntava-nos: isto no Japão, em que século é que nós estávamos? Uhum. Quem era o imperador? Ou seja, ela que anda, que nos fazia assim, fazer tipo uma bolinha para racionar tudo, não é? Não foi assim um choque muito, né? O meu choque foi aprender que, afinal, os japoneses tiraram inspiração da China em algumas coisas, como cerimónia de chá, Sim. caligrafia e os caracteres. Eu, Ainda bem que eles fazem, eu não sou familiarizada com o programa desse curso, mas ainda bem que eles fazem isso, porque eu acho que uma das coisas que é inevitável pensar quando se estuda, por exemplo, história da Europa, é que a história dos países está muito interligada, não é? Se nós pensarmos na Idade Média Europeia, é impossível perceber as dinastias sem perceber que eles casavam todos uns com os outros e as guerras que existiam por causa da religião e das fronteiras. E entre o Japão e a China e a Coreia há muita relação cultural e há uma, há um alternar entre amizade e tensão, e isso vai variando ao longo do tempo, mas eu acho que só faz realmente sentido compreender um povo e uma nação em relação com os outros. Às vezes muita gente diz, mas porquê que faz sentido dizer que a caligrafia veio da China, ou o chá veio da China, ou o budismo veio da China. Opa, acho eu, e acho que tu também concordas, que a gente só entende realmente a cultura japonesa se também entender um bocado da chinesa e vice-versa. Essas coisas sim, estão ligadas. exatamente, porque visto que uma influenciou a outra, nós não conseguimos perceber, não é? Por acaso, a minha professora ela dava histórias, não é? Dava história da China, história do Japão, cultura do Japão, pronto. E ela por acaso fazia intenção, ela até fazia, puxava por nós, não é? Porque ela, quando chegou à parte do budismo, ela explica, olha, o budismo nasceu na Índia, mas depois foi para a China, saltou para a Coreia e depois chegou ao Japão, uma variante, pronto. Ela fazia da intenção que nós soubéssemos um bocado tudo, não só de um país, não é? Ela interligava tudo. Sim. E foi quando tu estavas a tirar o curso que tu começaste a pensar, eu gosto de ensinar e talvez eu vá ensinar sobre isto, ou foi mais tarde, ou foi antes. Quando é que isso te apareceu, o bichinho de ensinar? É assim, o bichinho de ensinar apareceu-me porque eu via muita gente, né, tal como eu já tive desse lado, que queria aprender japonês, não é? Mas devido às ofertas que há, não é? Pelo menos à minha beira, são muito limitadas. O que é que nós temos? De idiomas asiáticos, onde eu vivo, só tem mesmo oferta de chinês. Oferta de chinês. Depois é muito para os idiomas europeus, não é? E o que é que acontece? É que as pessoas querem aprender o japonês, mas ou têm de ir para institutos que pedem preços altos, não é? Uhum. Muito, bastante altos, ou têm de ir para o curso livre, não é? Ou para aqueles cursos livres que há na universidade, também deve haver em Uhum. Lisboa. Em Uhum. Braga também tinha
temos o Babelium e eles também oferecem esses cursos para pagar uma propina única. Pronto, e aconteceu, e as pessoas, lá está, eu acho que foi confusão de não ter de horários, não é? E depois também os preços não são muito apetecíveis, não é? Então o que é que eu fiz? Vou começar a ensinar, não é? Regime online, não é? E depois adaptar o meu horário ao horário das pessoas, porque eu tenho dois alunos que trabalham durante a noite, não é? E que preferem ter as aulas de tarde, não é? E tenho outras pessoas que saem, por exemplo, às 6 e, por exemplo, já querem ter aulas das 8 às 10, não é? Como aconteceu com os módulos. Pois, exato, os módulos do projeto. Eu também tenho visto que as pessoas têm sede, têm necessidade de maior flexibilidade e às vezes é um bocado cruel estar-lhes a dizer, antes de eu criar estes módulos de língua japonesa contigo, eu tinha que dizer às pessoas, opa, vocês têm que se inscrever num curso livre de uma faculdade ou de um centro de línguas. E depois as pessoas diziam, pois, mas aquilo é durante a manhã, eu estou a trabalhar, ou então, pois, mas aquilo é X por mês e eu prefiro um módulo em que eu aprenda rápido, mas concentro as aulas todas em poucas semanas. Portanto, parece-me que havia pouca oferta e nós as duas tentámos, isto para quem não sabe, e depois está a ver o vídeo, nós tentámos criar módulos assim, a pensar nessas necessidades das pessoas que nos foram chegando ao longo do tempo e que nós fomos apercebendo disso nas mensagens. Porque eu acho que a coisa mais cruel que existe é tu dizeres a alguém que quer aprender genuinamente que não pode, ou que as ofertas que existem não são adaptadas assim. É uma coisa que me dói no coração, porque eu acho que toda a gente que quer aprender devia ter direito a aprender, seja o que for na vida. A gente deve ter essa oportunidade de aprender qualquer idioma, mas numa coisa que se adapte a si, porque realmente em termos de ofertas, Portugal está um bocadinho assim, Exato. É fraquinho. que na realidade do caso português, normalmente as pessoas quando vão estudar uma língua que não está contemplada nos programas escolares, só acordam para isso, só sentem essa necessidade já na idade adulta, ou estão na faculdade, ou até depois disso. A esmagadora maioria das pessoas que quer aprender uma coisa para além do inglês, francês, espanhol, são pessoas que já são muito mais adultas. Por exemplo, comparando, porque eu conheço também esses casos, comparando com o Canadá, comparando até com Espanha, comparando até com a França, em que em muitos casos o japonês é uma língua de opção nas escolas secundárias. Isso não acontece em Portugal. Então, o que é que nós temos? Temos os estudantes da universidade, que às vezes, lá está, saíram da casa dos pais, foram para a universidade, começam a tentar aprender mais sobre os seus hobbies, e se forem fãs de cultura pop japonesa, também podem se interessar pela língua japonesa, assim um bocado a reboque do resto das coisas. Ou então pessoas até bem mais velhas, já maduras, que estão à procura de aprender uma língua diferente que lhes abra a mente para pensar noutras partes do mundo, noutras realidades. É quase uma forma de viajar através da aprendizagem. O que é ótimo, acho que faz super bem à cabeça das pessoas. Não havia era e ainda não há, mas pronto, nós também não temos de tomar conta de toda a gente, mas não havia era muitas opções. Sim. Sim, eu tenho muitos alunos que, professora, quero aprender japonês porque quero entender anime sem legendas ou quero ler os meus mangas no idioma original. Outros alunos, interessei-me primeiro pela cultura tradicional japonesa, quero conhecer mais o idioma. Tenho também alunos que trabalham na área de tradução, não é? Também querem adicionar esse idioma ao seu currículo, não é? Mas também uma coisa que também me confessaram foi que, apesar da oferta é pouquíssima, não é? Não é muito variada, não é? E também o ensino que há é muito bookish, é muito by the book, tudo, não é? Eles têm, olha, é isto e ponto final, não é? Não sei o que é. Seguimos o manualzinho, fazemos os exercícios. Ok, e os alunos às vezes querem uma aula assim mais dinâmica, não é? Também, por isso é que às vezes peço aos meus alunos, olha, escrevam um textinho sobre isto, vamos fazer um textinho sobre isto, e cada um lê, não é? Participar ativamente, assim acho que assimila-se melhor o conhecimento do que estar com a cara espetada num livro. Sim, e é o que faz falta, porque quando nós estamos a aprender uma língua na qual nós não temos a ocasião de imersão, nós não estamos imersos naquela língua, nós não estamos a ouvi-la, nós não ligamos a rádio ou a TV e ouvimos aquela língua. Eu acho que é super importante provocar que as pessoas falem e ouçam.
Só, porque quando a gente está só a olhar para os exercícios e está só a olhar para os livros, eu sei que há muita gente que prefere e gosta de saber a gramática toda e não sei o quê, mas vou já desiludir-vos aqui e dizer-vos, vocês vão sempre cometer erros, portanto comecem já a falar. Eu acho que tu concordas, não é? Falar sem medo, exatamente. Eu acho que toda a gente que aprendeu uma língua e tudo, nós na fase do inglês, toda dá tipo erros e isso. É medo sem dar erros e lá está. Imagine começar a ouvir música japonesa, acompanhar doramas, quem gosta, não é? Filmes e tudo, documentários, que agora há muitos bons documentários, não é? Na internet, a ouvir em japonês com as legendas em inglês, que eu acho que também é uma boa forma de treinar os nossos ouvidos ao idioma, não é? Porque se uma pessoa for logo para os livros, não é? E não ouvir nada de japonês, o nosso ouvido vai estar destreinado e depois assim, o que é isto, não é? Principalmente acontece muito na fase inicial, não é? Que nós estamos a dar as vogais longas e isso, muitos, o que é isto? E depois o pequeno tsu, que é aquela pequena pausa que nós fazemos, não é? Que nós não lemos o tsu. Muitos, o nosso ouvido em português não está habituado a isso e nós temos de treiná-lo, não é? São coisas subtis que acontecem no japonês, mas nós temos de treinar o nosso ouvido e isso também é uma coisa. E também aprendemos outros vocabulários, não é? Depende do género que depois a pessoa É que é engraçado que a língua japonesa, teoricamente, não tem nada de extraordinariamente difícil para a nossa fonética. Ou seja, todos os sons da língua japonesa nós já temos em português. Eu acho que as pessoas, quando começam a ouvir japonês, neste caso, quando começam a ouvir japonês, lá está, introduzir o japonês na sua vida, com música, com séries, com notícias, às vezes até podem estar a ouvir um podcast em japonês, e mesmo que não percebam nada no início, mas só para estarem expostos ao som. Eu acho que passado um bocado, é muito intuitivo as pessoas começarem a perceber que na língua japonesa fala-se com um certo ritmo, e nós começamos a perceber, ainda antes de aprendermos a estrutura da frase, nós começamos a perceber coisas como o verbo está sempre no fim, a primeira pessoa ou o sujeito da frase normalmente é omitido, coisas assim começam-se a entender quando se ouve. E isso faz muita diferença para depois, em particular, no caso de estar mesmo no Japão, conseguir-se voltar rapidamente à língua. Porque uma coisa é quando a gente aprende só dos livros, mas não tem uma aprendizagem empírica feita, dos sons mesmo, a gente tem muita dificuldade em voltar a entrar na língua quando precisa de a usar. É como se, por não praticarmos nos livros, nos esquecêssemos mais rápido. Que isto está estudado, os linguistas explicam porque é que isso acontece, tem a ver com a maneira como a gente cria sinapses no cérebro e tal. Quando a gente cria uma relação emocional com a língua, porque a gente a ouviu no contexto de um filme que nos emocionou muito, ou porque a gente a ouviu no contexto de uma série de anime que a gente costumava seguir durante muito tempo seguido, então isso significa que a gente tem uma relação emocional com a língua e ela fica na nossa memória durante mais tempo e nós conseguimos voltar a ela mais facilmente mais tarde. Então é muito interessante que faz mesmo uma... Já se viu através de alguns estudos que faz mesmo uma grande diferença o expor-te à língua ao som, ou só estudares pelos livros. E quando eu li isso é que tive assim um haha moment. Fiquei, então é por causa disso. Vai sentir, não é? É quase como nós, como é que nós aprendemos português quando éramos bebés? Ouvíamos os nossos pais a falar, tudo à nossa volta falava, não é? Antes de nós falarmos, exato. Sim, exatamente, por isso é quando nós começámos a aprender o abecedário, isto até que ficou bem, não é? Correu bem, lá está, nós estamos sempre rodeados pelo idioma, então pronto, ok. Claro que vai haver também há erros em português, como vai haver no japonês e no outro idioma qualquer, isso é normal. Mas sabes que os japoneses não sabem nada de português, mas eles adoram ouvir português, nomeadamente no fado, na música. É muito engraçado isso. Há muitos fãs de fado no Japão que ouvem fado português e não percebem aquilo que estão a ouvir, mas emocionam-se imenso. Sentem-nos. Lá está, o fado não é para perceber, é para sentir. E os japoneses têm muito essa coisa. Muita gente caracteriza o povo japonês ou os povos asiáticos como frios ou o quê, mas não, eles sentem, eles gostam. Tem até nada porque de frio. Não, porque eles fazem poesia tão bonita, contos, tudo. Devemos por filmes que pegam num tema pesado, conseguem no transformar, pôr uma moral, eles metem sempre uma moral em qualquer coisa. E é isso que eu gosto nos mídias japoneses, é que eles metem sempre moral em qualquer coisa, não é? Nós podemos estar a ver um anime qualquer, bem engraçado, mas tem
tinha sempre aquele toque ali de moral ou de pensarmos, será que eu não devia agir assim com X pessoa ou o quê, não é? Há uma E mensagem profunda por trás de tudo. É como se as sim, coisas sim, tivessem várias camadas. As camadas superficiais, só do ser engraçado ou entretido, mas depois tem as camadas da mensagem, tem as camadas sim, exato, eles metem da moral, do sempre. idade. Sim, também acho que é isso. Sabes que eu acho que aquilo que faz, nomeadamente os adolescentes, porque normalmente é durante a adolescência que as pessoas se fascinam pelos filmes do estúdio Ghibli ou pelas animações Uhum. japonesas ou isso. Sabes, eu acho que os adolescentes, como estão naquela fase em que estão a desenvolver um ponto de vista altruísta sobre o mundo e estão a desenvolver a sua personalidade, são naturalmente muito atraídos por essas histórias japonesas, precisamente porque dão um significado à existência. E os média ocidentais, nomeadamente a cultura norte-americana, ficou assim um bocado vazia de conteúdo. Digo eu sou super crítica da cultura Sim, é contemporânea assim, eu acho ocidental. que, aqui falando entre nós, eu acho que a cultura americana é um bocado batata. É aquilo e ponto final e esquece. Não. Enquanto que nos japoneses eles tentam nutrir isso desde de pequeninos, não é? De ser autocríticos, sempre me querer melhorar e tudo. E nós vemos nessas histórias, não é? Estamos tão familiarizadas que realmente há sempre isso do dar o melhor, ajudar o outro, trabalhar em equipa, não é? Porque lá está, a cultura asiática é tudo, todos são família, como fossem todos a mesma família. Realmente esses valores que tu estás a falar, e agora vamos fazer aqui um segue para um assunto que eu sei que é difícil, que é o assunto que toda a gente está a falar de que quem vê animes é um geek isolado e perigoso e Ah, tal e coisa. Portanto, não, não. meus amigos, se vocês vieram aqui parar e não conhecem o mundo da animação japonesa, é assim, o mundo da animação japonesa é muito diversificado. Há conteúdos de todos os géneros, é verdade. É Mas a verdade. esmagadora maioria é, por definição, edificante. O objetivo é formar o caráter das pessoas de uma maneira construtiva e, sobretudo, respeitar os valores do grupo e os valores da sociedade e trabalhar em conjunto, lá está. Aquelas coisas que são prioridade no sistema educativo japonês também se vê muito nos conteúdos do entretenimento japonês, que é aprender a trabalhar em grupo, o espírito de sacrifício, o nunca desistir, por mais difícil que uma coisa seja, continuar. Aquela ideia de só perde quem desiste. quem, quem, quem não desiste ainda está a continuar, portanto, ainda não perdeu. Portanto, são valores muito positivos, no fundo, e acho que é isso que nos atraiu a nós todos por isso e que nos levou depois a descobrir outras coisas, fosse ela, no teu caso, Soraya, ir aprender japonês e ensinar japonês, ou no meu caso, as questões das viagens e do património cultural, mas Sim, no fundo, a origem está sempre aí, está sempre aí que nós percebemos, epá, esta cultura tem conteúdo, tem substância. exatamente. Tem um propósito, não é? Não é só, quero aprender japonês porque, né? Mas não, depois começamos assim a emergir mais e realmente percebemos lá, realmente isto aqui tem assim alguma densidade que ainda temos de aprender alguma coisa, né? O que eu também gosto muito de, às vezes, também de ver é, por exemplo, ou em animes, em mangas, vários conteúdos de mídia, é, por exemplo, que põem sempre o vilão, não é? E põem o herói. E depois dão uma história do vilão, né? Uma background story dele, e talvez faça pensar, ok, aquela pessoa passou por um mau bocado, se calhar é assim, não é? Eu acho que principalmente os animes, né, fazem ver a perspectiva da outra pessoa, não é? É quando nós estamos um bocado a falar da cultura batata da América, não é? Que não, é tipo, é eu e tchau. Sim, os maus contra os bons e os maus são maus porque nasceram maus. E na É porque vida não é bem assim. não é bem assim, não é? Não, agora tem surgido bastantes temas, né? Por exemplo, há poucos dias deparei-me com um anime que é Komi Can't Communicate. Há uma rapariga Ai, com. eu sei qual é esse, é genial. Eu vi um ensaio de uma Eu ainda não psicóloga vi, sobre esse. É brilhante, eu sim. ainda não vi, se calhar começo a ver hoje, porque realmente eu só li a descrição e eu assim, se calhar é por causa que eu sentia-me assim, tão tímida a comunicar com as pessoas quando era pequenininha, escondia-me atrás assim, das pessoas e tudo. Lá está, eles, por esse meio eles explicam porque é que as pessoas são assim. No caso da Comi, ela tem ansiedade social e não consegue mesmo
comunicar. Sim, eu acho que é importante desdramatizar essas questões e fazer quem está a assistir a esses conteúdos sentir-se menos sozinho, no fundo. Sim, sim. E começar ali um caminho de autoconhecimento, um caminho até de recuperação. Eu acho que é muito interessante, eu tenho observado ao longo dos anos, é muito interessante que as pessoas que se sentem atraídas para aprender a língua japonesa e que se sentem atraídas por conteúdos de língua japonesa em geral, normalmente são pessoas que precisam de encontrar os seus pares, precisam de encontrar pessoas que têm os mesmos interesses que eles, um bocado para se sentirem validados, porque no seu círculo mais próximo, familiar ou colegas da escola, não encontram ninguém que tenha os mesmos interesses que eles. E a partir do momento que encontram outras pessoas para estudarem japonês em conjunto, ou outras pessoas para aprenderem sobre cultura japonesa, ou para fazerem origami, ou para ir ao Japão, ou o que seja, é como se eles tivessem finalmente orgulho em ser quem eles são. E esse aspecto, eu acho que é uma validação e uma qualidade de vida, um ganho na qualidade de vida das pessoas muito importante de se fazer. E eu iria ficar muito triste se o japonês deixasse de ter esse papel no desenvolvimento dos adolescentes e dos jovens adultos, porque eu acho que tem tido esse papel nas culturas dos países ocidentais nos últimos anos, sobretudo quando as nossas próprias culturas, infelizmente, se americanizaram tanto. Se calhar a dos nossos pais não, tinha outras vantagens, outras desvantagens, mas a americanização da cultura mainstream perdeu-se muita coisa. O momento do ocidental, ele fecha-se um bocado, não é? Vê uma cultura, digamos, que considera esquisita, não é? E de Bob, aquilo é esquisito, fechou. Nem explora porque é que é assim, não questiona nem nada. Eu acho que falta isso muito nas nossas crianças, não é? Eu cada vez vejo mais crianças interessadas por causa da cultura pop do Japão e tudo, em aprender japonês, não é? E também querem alguém realmente que se identifique. Por exemplo, eu comecei a gostar de cultura asiática, em geral, portanto, da chinesa e da japonesa, desde pequenina. Oi, 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 não, sai daí, sai daí. Olha o teu gatinho! Ai, é uma cálico tão bonita! Eu sou doida por gatos. Eu tenho aqui dois que ainda não apareceram, mas podem aparecer a qualquer momento. Taiga, pronto, ok. Não... Meu É tigrinho. linda! Olha, eu tinha aqui uma série de tópicos. Vamos tentar voltar aos tópicos. Vamos, bora. Para depois as pessoas não dizerem que nós estamos só a conversar entre nós. Nós também estamos a tentar seguir os tópicos do que vocês querem saber. Às vezes as pessoas querem saber qual é o percurso que se deve fazer ou quais são as aprendizagens que se devem fazer para se chegar a ser tradutor, por exemplo. Podias responder a isso. O que é que as pessoas devem fazer para se tornarem tradutores de japonês? Assim, primeiro compreender os básicos, não é? Hiragana, katakana, não é? Depois, começando pelo nível mais baixo. Para quem não sabe, o japonês organiza-se, classifica-se com níveis, não é? Sendo o N5 o mais fácil, não é? E depois vai o N4, N3, que é intermediário, N2, que é o que a maior parte das empresas, não é? Lá no Japão pedem, e o N1, que é nativo, ok? Então, basicamente é começar a aprender os básicos e ir subindo devagarinho, né? Desafiando sempre um bocado. Por exemplo, nós aqui em Portugal temos o JLPT, né? Que é o Exame Oficial de Língua Japonesa. Então, o que eu aconselho, por exemplo, o aluno estudou até o N5, seja sozinho ou acompanhado, não é? Então, o que é que pode fazer? Pode submeter-se para fazer esse exame e vai acompanhando, não é? Fica com uma certificação, não é? Sim, exatamente. E o que acontece é que muitas vezes, o que aconteceu com colegas meus é que, por exemplo, eles juntaram o N5 com o N4. Foram fazer logo o N4, pularam, não fizeram devagarinho. E então pode fazer logo o N4 e daí estudar. Eu aconselho sempre estudar acompanhado por uma professora, porque nós por sozinhos, às vezes aconteceu-me a mim, não é? Perde-se um bocado de motivação, a pessoa está mais cansada, depois dá a preguiça e pronto. Paramos ali e nunca mais evoluímos. E sempre também estudar um bocadinho, nem que seja 15 minutos. Para tradutor, eu acho que para tradutor não será necessário um mestrado. Contudo, se quiserem tirar um mestrado, procurem. Se há na vossa área com o japonês,
ou mesmo com outras línguas. Por acaso, na Universidade do Minho, há com japonês. Não pertence à minha licenciatura, mas pertence à licenciatura de Línguas Aplicadas. E a E isto pessoa só pode para entrar. esclarecer, a pessoa pode ir estudar japonês de uma maneira autónoma, ou seja, Uhum, não necessariamente num curso superior que tenha língua japonesa. uhum, Imaginamos que uma pessoa está, por exemplo, a tirar engenharia ou arquitetura ou outra coisa qualquer, mas também gosta muito de língua japonesa. Pode ir estudando língua japonesa à parte e uhum. depois, no final, se quiser, pode fazer o tal mestrado de tradução ou aprofundar-se mais na língua japonesa e prosseguir. Ou seja, não é um pré-requisito, não necessariamente para vocês se tornarem tradutores de japonês ou até saberem japonês de uma maneira fluente, que vocês tenham que fazer o curso superior. No teu caso, Soraya, fizeste, mas não é o caso de toda a gente, porque às vezes as pessoas têm múltiplos interesses e, infelizmente, nas suas universidades, lá está, não existe a disciplina de japonês como Sim. uma cadeira, não é? Uhum. E fazem as coisas a par e passo. E só também para esclarecer mais essa coisa, o GLPT que tu estavas a falar chama-se Japanese Language Proficiency Test e é uma coisa feita por uma associação internacional de professores de língua japonesa e realiza-se em vários países, inclusive em Portugal. E se vocês quiserem sempre saber quando é que vai ser o próximo GLPT em Portugal, vocês podem contactar também o projeto que a gente avisa sempre. Por exemplo, este ano acho que ainda não foi anunciado, no ano passado não houve por causa do Covid, mas provavelmente este ano, 2022, vai haver. Uhum. Depois aqui, outro tópico. Em relação ao tempo. As pessoas perguntaram isso, qual é o percurso que se faz até se chegar a tradutor, mas também perguntaram o tempo. Quanto tempo é preciso até se conseguir falar japonês? Vá lá, mais ou menos, para desenrascar no dia a dia no Japão. Quanto tempo é preciso? Eu, na minha licenciatura, que foi 3 anos, eu tive 2 anos de japonês. Esses 2 anos de japonês equivalem mais ou menos ao N4. Com o N4, vocês já se conseguem safar, ok? Já é assim um nível que vocês conseguem safar. Pois lá está, depois tem os níveis mais complicados, o N3 e o N2. Mas com o N4 vocês já conseguem saber muitos kanjis, não é? E vários tópicos gramaticais, já conseguem escrever redações em japonês, não é? Aplicando os tópicos de gramática que vocês aprendem. Por isso, acho que não há grande complicação, não é? Dois Pessoal, anos, mais ou menos. 2 anos, 2 anos. E depois o que complica mais, segundo amigas minhas, é que é a partir do ano 3, aí sim. No nível intermediário aí já dificulta um bocado, não é? Mas lá está, estamos sempre a estar a rever o que está para trás dos outros, não é? Não Sabes que esquecer as nossas bases e Sabes rever. que para tirares a carta no Japão tens de ter o N3, foi por isso que eu não tirei a carta lá, porque senão era guia e motorista de grupos, que dava imenso jeito para as minhas viagens. Mas assim não Bueno. posso ser eu própria a motorista. Eu posso conduzir, eu conduzo, e alugo carro e conduzo. Uhum. Mas conduzo com a chamada Carta de Condução Internacional. Ou seja, tenho a Carta de Condução Portuguesa, vou à ACP, faço a Carta de Condução Internacional, aquilo tem uma validade, eu acho que é de 3 meses, uma coisa assim, ou 6, já não me lembro. Pronto, e uso isso lá e posso conduzir legalmente. Não tenho Uhum. é a carta japonesa. Mas a carta japonesa Uhum. tens de ter o N3. Tens de ter mesmo uma certificação, só para frequentares as aulas, porque tens as aulas todas. Pronto, o teu instrutor é japonês, mas não basta só tu entenderes, porque sim, tens que ter a certificação mesmo. Sim, exato. Já é outro mesmo nível, coisa, novo vocabulário relacionado com carros, condução, de virar para ali, virar para lá. Eu também estou de momento a tirar a carta de condução em português, por isso. E lá no Imaginei Japão eles japonês. são mais exigentes, eles fazem aquela coisa em que tu tens um pedaço de estrada que não é estrada, é só uma espécie de estrada a fingir, e depois tens obstáculos, como por exemplo pilhas de pneus, e tens que conduzir a fazer oitos à volta dos obstáculos. Tens assim uma espécie de aula de condução em recinto fechado. Eu já tive com pessoas que estavam a tirar a carta, até porque eu fui à escola de condução a ver o que é que eu precisava de fazer para tirar a carta, então estava a ver. E aquilo é engraçado, porque a nossa ideia de aulas de condução é logo, vais para a estrada. Estás mesmo na estrada, Sim. com o resto dos carros todos. E no início ficas assim, Sim, eu também estou assim um bocado, tipo, cada vez que agarro no volante, eu, ai meu Deus, vamos lá outra vez. sim, porque vamos mesmo para a estrada a sério, onde existem outros condutores. Eles no Japão são muito mais cautelosos. Então tu Ah, tens as sim. aulas num recinto fechado que simula uma estrada, mas não é uma estrada. Pronto. Mas pronto, eles lá têm as regras deles. Tens que fazer tudo, tens que apresentar o certificado do N3 e depois tens que ter essas aulas todas e depois acho que tens que fazer.
se calhar mais do que um exame, porque aquilo, em vez de ser só um exame de código, são vários. Pronto, eu vi como é que se passava o processo. Se calhar Mas dividem conduzir melhor que só... os nossos. Diz. Se calhar dividem mais que os nossos. Aqui é um exame teórico e depois um prático, não é? Lá eles se calhar dividem mais. Dividem mais. Mas se tiveres a carta de condução internacional, consegues conduzir na mesma, apesar de ser o lado ao contrário da estrada em relação a nós. Mas é uma questão de hábito, uma pessoa habitua-se. Portanto, Eles conduzem como os ingleses, eles basicamente. conduzem como os ingleses, exatamente. É desse lado da Meu estrada. Deus. Bem, ainda bem que estou a tirar a carta de condução aqui e não lá. Sim, mas lá está, se tiveres a carta daqui, depois lá já podemos alugar carros e andar. Isso é bom. Outras perguntas. Outras perguntas que colocaram é, na tua opinião, informada, o que é que tu achas que podia ser feito ou que devia ser feito para melhorar o conhecimento do Japão? Olha agora o meu. Melhorar o conhecimento do Japão e da língua e da cultura japonesa em Portugal. Melhorar, eu acho que devia-se difundir mais, não é? Criar mais ofertas, não é? Principalmente, e mais oportunidades assim, cativantes, principalmente para os professores que vêm para cá, professores nativos, não é? Eu conheço gente, tal como eu, que dá aulas japonês, não é? Mas às vezes as pessoas procuram alguém nativo, não é? No Porto e em Lisboa, se calhar não é difícil encontrar alguém japonês nativo para dar aulas, não é? Mas se calhar em sítios mais remotos ou cidades mais pequenas, não é? Então criar mais oportunidades para eles virem para cá, não é? Para além disso, uma coisa que também cheguei a discutir com as minhas professoras foi o facto de não terem muita liberdade de ensino. O que é que eu quero dizer com isto? É que o curso, né, faz um plano, não é? Faz um plano, dá os recursos que elas têm que usar, não é? Apesar às vezes não ser os melhores. Há recursos agora, há muitos recursos em japonês que são muito melhores para ensinar assim mais rápido, mais ativo, do que propriamente estar com o livro que arrasta lições, às vezes até coisas de gramática que nem vamos usar, não é? E então dar isso um bocado de liberdade, aulas mais interativas, isso, porque eu acho que é isso que falta aos professores de línguas, é um bocado de liberdade, tal como nos aos tradutores, não é? A maior parte dos tradutores que eu conheço são freelancers, não é? Então o que acontece? A editora tem, digamos, meia dúzia contratados e depois o resto que tudo tem é freelancers, não é? Dar mais incentivos, se calhar, a esses freelancers, com contrato e tudo, tem uma coisa garantida. E lá está, e liberdade de tradução, não é? Porque nós temos... Há uma coisa muito má que às vezes acontece em tradução, em qualquer idioma, que é a tradução literal, não é? Às vezes vamos dizer uma coisa e assim, está muito traduzido assim, e não. Às vezes, por exemplo, no inglês, japonês ou no chinês, eles têm expressões, não é? Que também nós temos, não é? Então às vezes adaptam, ou provérbios, não é? Então nós tem-se de adaptar isso, deixar um bocado de lado as traduções literais. A língua japonesa é super idiomática. A língua japonesa às vezes parece uma coreografia, mas em língua, em vez de ser em movimento. Ou seja, há certos passos, há certos movimentos, mas neste caso são expressões linguísticas, que correspondem a certos comportamentos. As pessoas, sempre que chegam a casa depois do trabalho, dizem Tadaima. A pessoa que está do lado de dentro da casa diz sempre Okaeri Nasai. Portanto, há uma repetição, há um formulário no dia a dia. Sempre que a gente termina um trabalho, por exemplo, no final do dia de trabalho diz Otsukare-sama deshita, que seria qualquer coisa equivalente a deve estar muito cansado porque fez um bom trabalho, uma coisa desse género. Mas, as nossas professoras por acaso diziam Otsukare-sama deshita e depois no fim bom trabalho. Basicamente é aquelas expressões, essas expressões que não têm tradução ao certo, não é? Mas nós temos de arranjar alguma coisa para a nossa língua, não é? Sim. Adaptar Em inglês seria o good job. Good job, sim. Sim, essas expressões são muito enriquecedoras do ponto de vista de perceber como é que elas funcionam na língua japonesa, porque se tu reparares, são sempre expressões, obviamente já reparaste, mas se vocês aí que nos estão a ouvir repararem, são sempre expressões que valorizam o trabalho, valorizam o empenhamento, recebem bem as pessoas ou agradecem às pessoas por qualquer coisa. E mesmo os níveis da linguagem, é muito interessante aprender os níveis da linguagem em japonês e perceber como é que isso funciona no dia a dia. Por exemplo, se nós formos clientes e chegarmos a uma loja
a um restaurante, as pessoas vão nos chamar Okiakusama. Okiakusama é a forma tipo mais alta de excelentíssimo senhor cliente. Uma coisa Sim. desse género. Porque nem é a palavra normal para cliente e depois o honorífico é sama. Nem sequer é sa. Exatamente, é aquele honorífico mais alto que há. Mais alto de todos. Então aí a gente apercebe-se qual é a reverência, qual é o posicionamento entre quem está a servir, seja servir num restaurante, servir numa loja, servir num hotel, e quem é o cliente ou o patrono daquele serviço. Então a gente aprende muito acerca de qual é mentalmente o espírito de uma cultura através destas expressões idiomáticas. Portanto, mesmo que vocês não queiram tornar-se fluentes em japonês muito rápido, ou achem que estudar é muito difícil, vale a pena mergulharem na cultura japonesa para perceberem os japoneses e para perceberem o Japão, acho eu. Exato. Mas agora estavas a falar isso das lojas lá, é muito engraçado. Eu não tive a experiência de presenciar lá, não é, no Japão, mas já vi várias coisas que eles cumprimentam sempre com o Irashaimase, que é o Sim. bem-vindo, não é? Nós aqui entramos numa loja, às vezes acontece a bom dia, boa tarde, mas nem sempre, não é? Lá está. Ocidentais, mais indivíduos. E depois têm sempre esse do que Imagina o susto, porque eu acho que eles treinam no início do dia, eu acho que eles treinam o Irashaima assim. Imagina o susto quando tu entras no. Normalmente é no restaurante que eles gritam mais, porque na cozinha está muito barulho, então eles gritam muito. Imagina tu entras num restaurante e tens 7 ou 8 homens na cozinha a gritar Irashaima! E tu, oi! Mas eu penso que estou preparada, mas isto eles atacam-me sempre. Mas isso é a cara do negócio deles lá. Dão uma boa recepção ao cliente, não é? Nós, clientes, ficamos baixos, uma boa recepção, não é? Depois também o consumimos, será também bom e depois sempre obrigado. Ainda há pouco tempo vi aquele vídeo que tu fizeste do Japão mimar os seus clientes. Eu acho que também é muito isso. Sim, é. E as pessoas vão e dizem adeus para ti quando tu sais da loja. Imagina, os funcionários de uma loja onde tu vais comprar umas calças ou uma camisola, uma loja de roupa, uma coisa normal, assim do género. Sim. Vão à porta quando tu sais e dizem adeus e fazem uma vénia. E a gente fica assim, uau, isto é muito diferente. Apesar de calhar, eles esforçam-se, nota-se que esforçam-se, não é? Que apesar de podem estar muito cansados ou não estar num dia tão bom, eles esforçam-se para que o cliente volte, não é? Volte a consumir lá no, seja um standezinho de massa, não é? Ou loja de roupa, como estavas a falar, eles dão sempre Sabes que mesmo nas carinho. escolas, agora estava-me a lembrar, é uma coisa que pode parecer um bocado perversa, mas em contexto faz sentido. Nós, quando estamos nas escolas japonesas, como eu já estive, nós de manhã fazemos tipo treino, todos os dias de manhã. Há pessoas que fazem aqueles treinos tipo levantar os braços e não sei o quê. Nós fazemos treino como expressão facial e voz, e colocar a voz, e falamos dos objetivos do dia, mas fazemos mesmo treino, porque quando nós entramos na sala de aula, os alunos já lá estão dentro, normalmente. Os alunos japoneses já estão dentro da sala. É o professor que entra na sala, não é os alunos. Então, o professor vai pelo corredor e tem que pôr aquela cara antes de entrar na sala. E assim, não interessa se a gente está cansados, se a gente fez uma direta, porque era preciso discutir um assunto do conselho pedagógico, não interessa. Tu tens que entrar na sala de aula de uma certa maneira, tens que sorrir para os alunos, tens que falar com eles, tens que os animar, tens que brincar com eles, porque às vezes eles estão um bocadinho tensos, ou estressados, ou qualquer coisa. Aliviar um bocado o ambiente. Sim, portanto, é muito comum essa coisa de tu estás no corredor assim, morto, não é? Já chegas à porta e depois é que abres a porta. Sim, olha, agora que falaste nisso das caras, não é? Para nós pode ser um bocado esquisito, não é? Como se calhar está a ser falso, não é? Mas ao menos não vai ser desagradável para os alunos, que não têm nenhuma culpa de estar de mau humor ou estar É cansados. exatamente esse o foco. O foco, a preocupação é essa, é que a nossa performance, o nosso exemplo, não é sobre como é que eu, pessoa individual, me sinto. É sobre o que é que eu posso dar àquelas pessoas que estão ali à minha frente. Sim, é um foco completamente diferente. Mas Isso das caras tem um nome. A outra apareceu outra vez. Este é o mais pequenino. Oh, que fofinho, parece um lince. Este é muito pequenino.
Mas sabias que isso das caras tem termos técnicos? Quando eu estive nós em cultura japonesa também estudamos um bocadinho a personalidade do povo japonês, não é? Então isso que tu falaste de chegar por cima cá sorridente chama-se tatemae. Ah, Tatemae. Tatemai, sim. Tatemae, não é? Que é a nossa outer face. E depois temos o nosso honne, que é como nós estamos por dentro. Basicamente é quase o nosso coração, é o coração da nossa cara. Uhum. Pronto. Cara, o nosso E nós, coraçãozinho. em exercício de profissão, seja ele qual for, seja guia turística, seja professor, esse ar de fora, esse tatemai, é onde se mede se tu consegues ser eficiente e boa no que fazes. Sim, exato. Não interessa se por dentro tu estás a explodir, mas Estás, tipo, quando estás por estás isso. ali, Importa é separar as coisas e continuar a fazer um bom trabalho, não é? sim, e resiliência e para a frente. Sim, sim. Pronto, acho que dos nossos tópicos, das perguntas que eu já tinha recebido antes, nós cobrimos mais ou menos todos os Uhum. tópicos, apesar de andarmos aqui num labirinto. Mas, mas se quiseres deixar mais alguma mensagem para quem estiver a ver, força. Assim, se vocês quiserem aprender japonês, não é? Não tenham medo, não é? Eu sei que todos começamos com baby steps, não é? Com os nossos carapinzinhos, pezinhos quentinhos, não tenham medo, não é? De mergulhar no que é o idioma ou a cultura japonesa, não é? Porque todos começamos assim, lembrem-se, em pequeninos, não é? Nós começamos assim a aprender o português, não é? E a nossa cultura também, por isso, não tenham medo, rodeiem-se, ouçam música japonesa, leiam coisas também traduzidas do japonês, não é? Agora há muitos autores bons que estão a ser traduzidos para cá, para o português, não é? Também quem gostar pode ler em inglês. Na cultura pop, cultura tradicional, por aí, não tenham medo de mergulhar de cabeça no idioma, ok? E não, se mergulharem, não é? Não se aflijam do coisa, ok? Não esqueçam, o nosso corpo boia na água, ok? Nós conseguimos estar ali a boiar no conhecimento do japonês. Às vezes o que acontece com os meus alunos é que, ai, professor, eu não sei bem o hiragana no katakana, não quero avançar para o livro. Não, avancem. Vamos aprender vocabulário, não é? Eu quando também estava a estudar japonês no meu primeiro ano, também confundi ainda alguns hiraganas e alguns katakanas, não é? É normal nós confundirmos, não é? Ou até a nossa leitura não estar perfeita, não é? Depois, quando entra o kanji à baila, isso é totalmente diferente, mas também se conseguimos controlar, não é? O importante é emergir, sim, mergulhar e pronto, praticar, vocês entrarem, seja por aplicações, que agora há imensas, não é? Ou seja, nas minhas aulas. E não estão sozinhos, nós estamos aqui, a Sim, comunidade está exatamente. aqui, nós já Nós somos estamos aqui. muitos. Nós estamos aqui. Se quiserem entrar em contato connosco, com a Soraya, ou comigo, digam qualquer coisa. Se quiserem só fazer perguntas também, digam qualquer coisa. Sim, sim, enviem vossas perguntas. Das vossas perguntas. Se quiserem entrar para o japonês das aulas da Soraya, do nosso projeto, vai ser às quartas-feiras à noite. Portanto, estejam vocês em que nível estiverem, podem sempre fazer o teste diagnóstico. A Soraya e eu preparamos um formulário do Google Forms, que basta vocês mandarem uma mensagem ou um e-mail ou nas redes sociais ou qualquer coisa assim e dizerem, olha, eu quero ter acesso ao diagnóstico, eu quero fazer o diagnóstico. E a gente manda-vos o link e vocês fazem o diagnóstico. Porque aí nós e vocês ficam logo com uma ideia de onde é que vocês estão. Se vocês precisam de ter aulas de compensação para entrarem nos módulos, ou se vocês já sabem aquilo tudo e até podem entrar no módulo mais para a frente. Portanto, podem sempre fazer o diagnóstico e já ficam a saber qual é o vosso nível de língua japonesa. Porque às vezes as pessoas durante algum tempo até estudaram sozinhas, ou então estudaram há muito tempo e entretanto já desistiram, ou pararam durante algum tempo e não sabem bem em que nível é que estão agora. Portanto, é sempre boa ideia fazerem o diagnóstico. E depois logo veem se entram nas aulas ou não. Não custa nada. Sim, exatamente. É uma questão de nos desafiar a nós próprios, fazer o diagnóstico, tal como a Inês, depois ver se precisa de aulas de compensação, ou até, se for possível, não sei a opinião da Inês, se entrar diretamente para as aulas de compensação, fazer tipo um cursinho intensivo. Sim, para depois poderem entrar no módulo. Sim, exatamente. Aconteceu isso com a entrada daquele novo aluno no segundo módulo e terceiro módulo, cá está ele, né? Cá está Inscrito ele e e está pronto. contente, que ele hoje mandou uma mensagem e entrou para o clube. Mas também é graças ao projeto ser muito ativo, né? Todos os dias
postam alguma coisa, né? Muitos grupos que eu estou, muitos estão inativos, não atualizam, não é? Então acho que deve-se graças a isso do projeto estar sempre atualizado, as pessoas, uma coisa nova, não sei o quê. Se calhar até depois pensam, vou me inscrever nas aulas, não sei. Lá nisso não, eu posso dizer que essa não é uma parte difícil para mim, manter o projeto ativo. Às vezes o que é difícil para mim é controlar a quantidade de coisas que eu quero pôr. Sim, como se viu. Hoje houve muitas coisas, por exemplo, hoje houve as coisas do Dia do Gato, houve as coisas das aulas de japonês, houve as coisas. Acho que foi ontem, já não me lembro se foi ontem, se foi hoje. Houve a partilha do canal do Donnie Kimball, que é um amigo meu que também é consultor do Japão e que está a criar uma página online. Portanto, entre coisas minhas e coisas de outras pessoas, eu tenho muito que partilhar ali. Mas sim, realmente é um bocado. Pôs uma só pessoa, e quase que multiplicas, não é? Em várias e estão todas a trabalhar. Sim, mas não posso ensinar tudo, lá está. Por isso é que fui buscar-te para tu ensinares japonês, porque eu não posso ensinar tudo. Então eu foco-me nos aspectos da arte e da cultura e da história, e outras pessoas dão outras coisas, que é para cada um dar a sua especialidade e as coisas saírem bem dadas. Portanto, olha, obrigada, Soraya, por estar a dar as aulas de língua Eu te japonesa. agradeço. Se eu me aplicasse muito, tipo, se eu preparasse muitas aulas, se eu me aplicasse muito, talvez eu conseguisse dar a iniciação, mas eu não me sentia qualificada porque lá está, eu não tirei um curso superior de língua japonesa como tu tiraste. Por isso eu acho que a gente deve ir buscar a pessoa que trabalhou para aquilo e que aprendeu aquilo e que tem as qualificações para aquilo. E muitos alunos perguntam-me isso, não é? Porque eles procuram, não querem gastar o seu dinheiro em vão, então querem alguém qualificado, não é? Mas também não querem ir para o registro dos institutos e tudo, que é muito bookish. Então querem uma aula mais relaxada, não é? Isso é o que eu tento também dar nas aulas do projeto, uma aula quase informal, não é? Digamos, não é? Como tivéssemos nós as duas aqui, estás a aprender, mas não estás aquela coisa de marrice, não é? Até porque os grupos Então, são pequenos. Nós até agora sim. temos tido o quê? 3 ou 4 pessoas de cada vez, normalmente. Sim, nós pomos sempre as vagas no mínimo. Desta vez para este módulo, o terceiro está a 3 e máximo está a 6. Por isso, mantemos sempre as turmas pequenas de modo a que vocês consigam participar todos, ok? Se fosse uma turma maior, não conseguiam participar. O que acontece, por exemplo, quando é muita gente, aconteceu isso, pelo menos aconteceu isso com o meu curso, é que lá está, nós estávamos a turmas divididas, mesmo assim éramos 20, não é? Às vezes, não é? Uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais lento, então a pessoa acaba a ficar frustrada, não é? Depois, não quero pegar mais nisto, não está aí. Lá está, nós através destes módulos online nós conseguimos fazer isso, dar uma atenção pessoal, não é? Para ver quais é que são as dificuldades do aluno e ajudar, não é? Para além disso, nas minhas aulas eu também tento sempre pôr uma parte cultural, ok? Não é só idioma, fazemos uma pequena pausa, não sei o que, vocês viram aquela notícia recentemente no Japão ou isso? Até há uma lição do livro que o tema é uma viagem a Okinawa e eu meti lá o reino antigo que havia em Okinawa e tudo, assim, uns fun facts sobre Okinawa, porque Okinawa nós não conhecemos muito, não é? Conhecemos mais Tóquio, Kyoto, por aí, tudo o que seja mais turístico. E então, pronto, tento meter sempre assim uma vertente cultural nas minhas aulas.